Bom, esse TC aqui eu acho que eu considero ele com algumas questões bem complicadas, então quem conseguiu fazer ele completo, creio que tá muito bem preparado aí, tá? Mas tem realmente questões bem complicadas. Vamos começar aqui por essa segunda questão. Como eu digo, né, sempre quando temos principalmente quando a gente tem um enunciado, um texto grande, né, longo, para a gente não se perder, a gente vai pro enunciado primeiro. Então, supondo que as frotas totais de veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001 e em outubro de 2008 eram do mesmo tamanho, então as frotas totais do mesmo tamanho, os dados do gráfico permitem inferir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi aproximadamente. Então, beleza, vamos tentar entender o que são essas frotas, esses anos aí. Ele diz aqui: dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, ANTU, mostram que o número de passageiros transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas do país vem caindo sistematicamente. Eram 476,7 milhões de passageiros em 1995 e esse número caiu para 321 milhões em abril de 2001. Nesse período, o tamanho da frota de veículos mudou pouco, né? Tendo no final de 2008 praticamente o mesmo tamanho que tinha em 2001. Então, beleza. Ele diz que em 2001 ficou com 321,9 milhões em abril de 2001. Esse aqui vai ser um dado importante, relevante, né? O gráfico a seguir mostra o índice de produtividade utilizado pelas empresas do setor, que é a razão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos. Então, beleza. Então, essas coisas são interessantes, por quê? Porque ele diz aqui que a frota de veículos, né, era o mesmo tamanho. Em abril de 2001 e em outubro de 2008 eram do mesmo tamanho, né? Ele diz aqui as frotas totais. Então, vamos pegar algum dado que a gente consiga relacionar aqui. Passageiros. Então, aqui esse gráfico é passageiros por veículo, né? Tá aqui, passageiros por veículo. E embaixo é o ano. Então, vamos pegar abril de 2001, que é esse bem aqui, tá? Tinha 400 passageiros por veículo. E outubro de 2008, que é o último, 441. Então, se a gente tem o número de passageiros em 2001, que foi 321,9 milhões, e era 400 por veículo, então, se a gente pegar o 321,9 milhões e dividir pelo número da frota, que eu vou chamar de N, que não mudou, né, entre 2001 e 2008, isso aqui tem que dar o número de passageiros por veículo, né, que é 400. Então, o N vai ser 321,9 dividido por 400, aproximadamente, né? Então, esse valor aqui, deixa eu pegar aqui, fazer na calculadora, que ninguém merece ficar fazendo isso, dá 0,8. Então, show. Não precisamos converter aqui, né? Isso aqui é 0,8 em milhão, né? Então, 800 mil. Então, se a gente pegar em outubro de 2008 agora, o número de passageiros eu vou chamar de P, e dividir pelo número da frota, número que é o número total de passageiros, né? E dividir pela frota, que é 0,8 na verdade, desculpa,
Isso aqui tem que dar o número de passageiros, número de veículos, né? Que é 441. Que é a mesma coisa aqui, ó. Eu peguei o número de passageiros, né? Em abril de 2008, outubro de 2008, dividi pela frota e tem que dar o número de veículos. Então, o número de passageiros em outubro de 2008 dividido pela frota tem que dar o número de veículos, tá? De passageiros por veículo. Então, esse P vai ser 0,8 vezes 441. E esse valor, deixa eu fazer aqui, dá P igual a 353. Tá? Aproximadamente aqui a letra A. Alguma dúvida? Posso prosseguir aqui? Vou seguir aqui para questão número 5, tá? Questão número 5, ele diz aqui: João deve 12 parcelas de R$ 150. Essa questão é bem confusa mesmo, né? Eu acho ela um pouco confusa. Ele diz 12 parcelas de R$ 150, referentes ao cheque especial de seu banco, e 5 parcelas de R$ 80, referentes a cartão de crédito. Então vamos lá, são duas dívidas. Essas 12 parcelas de 150, que é do cheque especial, e 5 parcelas de 80, que é o cartão de crédito. Beleza. Ele diz: o gerente do banco lhe ofereceu 2 parcelas de desconto no cheque especial. Então, para o cheque especial, 2 parcelas de desconto no cheque especial, caso João quitasse essa dívida imediatamente. Então, se ele pegasse a dívida do cheque especial e desse o valor todo de imediato, ele dava um desconto de 2 parcelas. E caso o João quitasse essa dívida, ou na mesma condição, isto é, a quitação imediata, com 25% de desconto na dívida do cartão. Então, beleza. Então, João também poderia renegociar sua dívida em 18 parcelas mensais de R$ 125. Sabendo desses termos, José, amigo de João, ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses, com juros de 25%. Total emprestado. Isso aqui não é amigo não, viu? Isso aqui é tudo menos amigo. Esse juro aqui de 25%. Então, beleza. É muita informação, né? Então vamos por partes. A dívida total dele é quanto? A dívida total é 12 vezes 12 parcelas de 150 mais as 5 parcelas de R$ 80 do cartão. Isso aqui dá R$ 2.200. Essa é a dívida total dele, se ele só seguir pagando mês a mês, né? Mas ele quer uma opção que ele com o menor gasto possível, né? Então, ele diz bem aqui, ó, o menor gasto seria. Então ele tem uma dívida aqui com alguns descontos que ele daria, né? O gerente tem um desconto se ele pagar à vista os R$ 1.800, né, do cheque especial que ele deve, que isso aqui dá R$ 1.800 e isso aqui dá R$ 400, somando os dois, 2.200. Se ele pagar isso aqui à vista,
essa parte, né, o cheque especial à vista, em vez do 1.800, ele pagaria 1.500, porque duas parcelas, ou seja, 2 vezes 150, que é R$ 300, ele seria abatido, seria um desconto. Mas tem a opção também dele pagar, em vez de pagar tudo do cheque especial, pagar tudo do cartão. Aí no caso ele teria 25% de desconto. Nessa outra tentativa aqui, né, 25% de desconto na dívida do cartão, em vez de ele pagar os 400, né, 25% é um quarto. Um quarto de 400 é 100. Então, se eu tenho 25% de desconto de R$ 400, é R$ 300 que ele pagaria aqui, tá? Ou é pagar 75% de 400, né? É a mesma coisa, é igual a R$ 300, tá? Com desconto de 25% é a mesma coisa que pagar 75%. Beleza. Mas se eu pego essa opção, eu não pego essa. Eu não posso pegar. É uma ou a outra. Tá certo? E essa questão é confusa por causa disso. Também. Ele não consegue pagar as duas à vista. Porque ele não tem o dinheiro. A única opção dele ter o dinheiro para pagar alguma coisa à vista seria pedindo emprestado pro José a juros de 25%. Tá certo? Então vamos ver as opções. Ele tem também 18 parcelas de R$ 125, que dá, deixa eu ver, 2.250. Essas 18 parcelas de R$ 125 dá 2.250 e já ignora, né? Ignora por completo essa parcela aí, porque não faz nem sentido. Ele vai pagar mais do que o que ele pagaria se só pagasse as parcelas. Então, essa forma de pagar já ignora. Então a gente ficou com a opção de pedir emprestado ao José os R$ 1.500 ou pedir emprestado ao José os R$ 300. Se alguma dessas opções der menor do que 2.200, é melhor, né? Então vamos lá. Pedindo emprestado os R$ 1.500 ao José, ele pagaria com 25% sobre o total emprestado. Então, primeira opção. E Matheus, só um minutinho. Oi. Tu tá vendo essa parte pelos itens, é? Do Não, quanto vou querer pelo José? Porque não. como é que eu vou saber o quanto eu vou querer o José? Vai que ele quer pedir R$ 2.200 pro José, que é a dívida total. Mas Entendi. ele não pode. Aí que tal? Ele não pode. É um ou outro, Como é que tu ó. sabe? Ou na mesma condição, isto é, quitação imediata com 25% de desconto na dívida do cartão. Entendeu? Porque eu tava achando que isso aí, por exemplo, eu tinha feito assim, isso era uma opção. Aí depois tem a outra opção. E a terceira opção é o José, que eu posso fazer como se eu tivesse tudo junto, entendeu? Ah, entendi. É porque. É por isso que essa questão é meio confusa mesmo. Mas é porque é o seguinte: ele não tem o dinheiro para pagar à vista essas coisas. A única Uhum. forma de ele ter o dinheiro. Porque senão era tranquilo, né? Ele só pagava. Mas ele é um endividado. Coitado. Entendeu? Aí, a opção que ele tem para conseguir pagar a dívida dele à vista é pedindo, fazendo mais dívida com o José, entendeu? Ele vai pedir dinheiro Ah, emprestado para pagar a dívida, entendeu? e ele não pode pedir 2.200 pro José. Pode, ele pode pedir 2.200, mas Ah, é juro de 25%. Ele quer a forma que ele pague menos. Ó. Se ele pedir 2.200 pro José,
ele vai pagar ao final muito mais do que ele deve, que é 2.200. Tá, Não tá, faz, tá. não faz sentido para ele. Ele quer uma forma que ele pague menos do que esses 2.200. Não mais. Por isso essas 18 parcelas de 125, ele ignorou, porque a gente ignora, porque é 2.250, que é mais do que se ele pagasse normalmente, pagar as parcelas. Então, ou ele pega emprestado os 1.500, porque ele vai ter o desconto, aí a gente vê se vale a pena, ou ele pega emprestado dos 300, entendeu? Entendi. Então, a primeira opção seria ele pedindo emprestado os 1.500. Pedindo emprestado 1.500, ele vai ter que pagar para o José 25% de juros, né? Então é 1.500 vezes 1,25. Isso aqui dá 1.875. Mas ainda tem os R$ 400 do cartão de crédito. Que aí vai ficar 2.275. Ou seja, não vale a pena para ele pedir emprestado para o José R$ 1.500. Porque ao final de tudo ele vai pagar mais do que a dívida dele. Na segunda opção, aí ele tem segunda opção, ele pode pedir os R$ 300, que aí ele vai pagar com o desconto de 25%, né? Ele pede para o José R$ 300. Pedindo R$ 300, ele vai pagar 25% de juro. Ou seja, 300 vezes 1,25. 300 vezes 1,25 é 375. Beleza? Mais R$ 1.800. Isso aqui dá R$ 1.800 por quê? Porque as parcelas que ele tem do cheque especial. 75, 21, 11, quer dizer, 2.175. Ou seja, 2.175 é menor do que 2.200. Logo, a melhor forma dele fazer esse pagamento aqui é pedindo R$ 300 para o José e o cheque especial ele pagar normalmente. Tá certo? Então a gente vai para os itens. Ele diz: renegociar sua dívida com o banco. Não, renegociar as dívidas com o banco vai pagar 2.250. Então não. Pegar emprestado para o José o dinheiro referente à quitação das duas dívidas não vale a pena. Porque se fizer isso, né, vai ser um juro de 25%, vai ser absurdo. Recusar o empréstimo do José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos? Não. Pegar emprestado com o José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar as parcelas do cartão de crédito? Também não, né? Pegar emprestado do José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar a parcela do cheque especial? Sim. Acho que isso aqui foi até um gabarito errado, né? Acho que tá D, né? Mas é a letra E. Matheus, vamos supor. Supor não, que foi o que aconteceu. Que eu não sei fazer do jeito que tu faz. Como, Aí, qual parte? por exemplo, não, por exemplo, todo esse teu pensamento, eu não sei direito fazer. Aí eu vou pelos itens. Na hora da prova, talvez eu iria pelos itens. Aí, por exemplo, eu vou testar esse D. Pegar emprestado do José o dinheiro referente à quitação do cheque especial. Se eu vou por esse item para testar, qual é essa parte do cheque especial? É 12 vezes 150 que ele vai pagar emprestado? Isso, eu até coloquei aqui em verdinho, ó.
12 parcelas de 150 é referência ao cheque especial. Tipo, E eu 5 esqueço parcelas... esse desconto que ele pode ter de pagar só 10. É isso? Não. Aqui, quando ele pega emprestado com José, o que a questão está dizendo? Eu não tenho dinheiro para pagar tudo completo, tá? Eu não tenho esse dinheiro para pagar tudo. Eu tenho a opção de pedir emprestado a alguém e conseguir quitar essa dívida com desconto. Mas só vale a pena para mim se o desconto que a loja me der, para quem eu estou devendo me der, for maior do que o juro de quem eu estou pedindo emprestado. Não é certo? Uhum, Então é isso que está acontecendo. Ele deve R$ 1.800 do cheque especial. uhum. E o gerente do banco dele diz: se tu pagar à vista para mim, tu não vai pagar 1.800 no total. Tu vai pagar 1.500. 1.500. Tu não vai pagar 1.800. Então, se for à vista, é 1.500. Então, só vale a pena eu pedir emprestado a alguém os 1.500 se com o juro não bater os 1.800. Porque senão, tanto faz, né? Ah, entendi. Entendeu? Então é Entendi. assim que se faz a questão. Você vai comparar o que ele pediu emprestado contando o juro e comparar com o valor total, né, que ele vai pagar. Entendi. Entendeu? Entendi, obrigada. Agora eu Nada. entendi. Perfeito, então. Vamos lá, prosseguir. Essa 8 aqui, né? Ele diz aqui, um jovem planeja fazer um intercâmbio e começa a depositar R$ 200 todo mês, uma poupança com rendimento fixo de 0,5% ao mês. A tabela a seguir mostra o valor acumulado do investimento desse jovem a cada mês. Então ele dá essa tabela aqui e diz: a fim de calcular com mais facilidade o tempo que conseguirá juntar o valor necessário para o intercâmbio, esse jovem determinou uma expressão que relaciona o valor V acumulado com a quantidade N de meses decorridos. Qual foi a expressão encontrada por ele? Beleza. Então ele diz aqui, né? Ele dá essa tabela aqui progressiva, né? Ele diz que no começo, primeiro mês, 200, o segundo mês, 200 vezes 1,005, né? Que é 0,5%, vezes mais 200, que é o que ele tinha anteriormente, e vai somando, né? Vai sendo aqui uma mais ou menos uma PG, né? Uma soma de PG aqui. Porque com a razão aqui, né, sendo 1,005. Que esse 1,005 está aqui multiplicando 200 e mais 200. Esse 200 está multiplicando 1,005 ao quadrado. Esse 200 aqui multiplicando 1,005 e o 200 solto aqui. Depois 1,005 ao cubo. Então, seguindo esse padrão, o que, é que a gente vai ter, né? 200 vezes 1,005 elevado a n, mais 200 vezes 1,005 elevado a n menos 1. Isso aqui até 200 vezes 1,005 elevado ao quadrado, mais 200, 1,05 mais 200 aqui, sem o ao quadrado aqui, certo? Isso aqui seria a expressão no enésimo mês, né? Um mês elevado n aqui. Então, beleza. Aqui o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 200 que está se repetindo aqui, 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 em todos os parâmetros, eu posso colocar ele em evidência e multiplicar por 1,005 elevado a n mais 1,005 elevado a n menos 1
mais até 1,005 mais 1. Né? 200 solto ali é 200 vezes 1. Isso aqui se parece com o quê? Uma PG, né? Cuja razão Q igual a 1,005. Vocês entendem isso? Tá tudo tranquilo aqui? Tá. Então, show. Então, se é uma PG e ele quer o valor, uma expressão que encontre, né, o valor acumulado que ele vai ter ao final desse mês N, é a soma de uma PG de N termos. E o que a gente tem? Sn igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. E aqui, quando a gente tem o Q, né? A gente tem esse Q, como eu disse, é igual a 1,005. O A1 aqui, né? Eu não vou colocar o 200, né? Porque vai ficar ruim. O A1 é esse 1, né? Para facilitar a nossa vida. O A1 é 1. E aqui a gente já tem, né? Como calcular aqui. O Sn vai ser A1, que é 1, vezes Q elevado a N, que é 1,005 elevado a N, menos 1, sobre Q menos 1, que é 1,005 menos 1. Então, Sn vai ser 1 vezes. Vou tirar logo esse 1, porque 1 multiplicado qualquer coisa é qualquer coisa. Então, 1,005 elevado a n menos 1 sobre 1,005 menos 1, que é 0,005. Tá? Então, se isso aqui, né, é igual a isso daqui, então o que a gente tem o que a gente quer é 200 vezes isso. Então, 200 vezes 1,005 elevado a n menos 1 sobre 0,005. Certo? Então, o que a gente tinha que saber aqui era entender que isso aqui é uma PG, né? Uma soma de PG, para a gente encontrar o gabarito dessa questão, que é a letra E. Alguma dúvida, gente? Posso prosseguir aqui? Isso aqui, que é um pouquinho mais trabalhosa, chatinha, já deixei os cálculos chatos aqui já prontos para a gente só entender o raciocínio dela. Em um terreno foi construída uma área circular destinada à criação de galinhas. Então, essa área circular aqui é para criar galinhas. A cerca delimita essa área tangencia 3 muros no terreno que tem o formato do quadrilátero convexo representado a seguir. Os lados BC, AD do terreno são paralelos. Então, esse BC aqui e esse AD são paralelos. Então, isso aqui está cortando, né? Ele dizia AB, BC, CD e DA medem respectivamente 33,15 metros, aqui, AB, 5,55 metros, BC, 44,2 metros, CD, 37 metros, DA. Então, pronto. Aqui,
Se tem isso aqui paralelo e essas retas aqui passando, vai ter um ponto de encontro entre elas, né? Porque tá fazendo um ângulo para fazer isso. Então, isso aqui, quando a gente faz essa extensão, fica um triângulo, né? Fica um triângulo. Então vamos achar esse triângulo para facilitar nossa vida na questão da circunferência, porque existe uma formulazinha que eu vou falar para vocês que dá para achar o raio dessa circunferência a partir dos lados, né? Dos lados e do semiperímetro. Então tudo bem. Por semelhança de triângulo, né? Porque isso aqui quando persegue esse triângulozinho menor é semelhante a esse maior, né? O maiorzão que a gente imaginou. E esse aqui são semelhantes. Então, se eu pego esse lado, que é paralelo a esse, né? É congruente a esse. Então, eu tenho essa divisão aqui, né? AD está para BC, assim como esse AE está para BE. Né? Esse lado maior está para o menor, assim como o maior está para o menor. Então, eu boto esse 37 em cima e o 5,5 embaixo. 5,55 embaixo. Isso aqui é equivalente a eu dizer que esse maior, que é 33,15 mais x, é equivalente a esse menor, que é só x. Então, 33,15 mais x dividido por x. Então, fazendo, né, multiplicando em cruz, a gente vai achar um x de 5,85 metros, tá? Esses cálculos aqui são o de menos, né? O que importa mais é a gente entender o raciocínio da questão. Mas é só multiplicar aqui em cruz. Então, da mesma forma, se eu tenho maior dividido pelo menor, está para o 37 está para 44,2 mais y, assim como o 5,5 está para y. Né? Então, se eu pegar 37 dividido por 5,55, vai ser igual a 44,2 mais y dividido por y. Né? Maior pelo menor, maior pelo menor. Então, beleza. A gente faz isso multiplicando em cruz. A gente vai achar o y igual a 7,8 metros. Então, aqui a gente já consegue ter os lados desse triângulo, né? Os lados desse triângulo é 44,2 mais y, que é 7,8. Então, 44,2 mais 7,8, aqui é 10, 12, 52. E 33,15 mais 5,85. Que é 10, 80, que é 8. 10 também, 9, 39. Então, esse lado aqui maior é 39, esse daqui é 52 e esse continua sendo 37. Aí vem aquela formulazinha, né, que eu acho até covardia essa questão ter cobrado, né, mas é para justamente ficar na cabeça de vocês. Eu acho que no Enem ele traria essa fórmula, tá? No Enem provavelmente ele traria essa fórmula, porque tem algumas coisas mais complicadinhas no Enem que ele vai e coloca uma fórmula. Mas é até para se cair, né? Vocês estão preparados. O raio dessa circunferência, de uma circunferência que está escrita ali num triângulo, ele é igual
essa fórmulazinha aqui, bem escrotinha, né? Onde esse A, B e C são os lados do triângulo. Mas A é qual lado? Qualquer um, porque é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu colocar esse P menos A bem aqui no meio, é a mesma coisa, né? P menos A vezes P menos B vezes P menos C é a mesma coisa que P menos B vezes P menos C vezes P menos A. Então, é a mesma coisa, a ordem não vai afetar. Então, eu posso colocar qualquer A, qualquer B, qualquer C aqui, qualquer dos lados. E o perímetro, esse P aqui, eu acho até também, eu acho estranho isso na matemática. Eu gosto de colocar o P para o perímetro, né? Mas esse P na matemática é quase sempre relacionado a semiperímetro, somente um Pzinho menor, tá? E o semiperímetro é o quê? É metade do perímetro. Então achamos o perímetro, porque a gente tem todos os lados. A gente soma todos os lados e acha o perímetro, né? 37 mais 39 mais 52 dá 128. Então, o semiperímetro é a metade de 128, que é 64. Então, a gente vai usar esse 64 na nossa fórmula. Então, vai ser R vai ser igual a 64 menos 37 vezes 64 menos 39 vezes 64 menos 52 dividido por 64. Então, esse R a gente acha igual a 111,25, tá? Fazendo esses cálculos. E o que ele quer? Ele diz, nessas condições, o diâmetro da área do terreno destinado à criação de galinhas, ou seja, diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio. O diâmetro vai ser 22,5 metros. Letra B. Essa questão ela é extremamente trabalhosa, tá? Acho difícil que caia no Enem sem ele entregar a fórmula, mas o que eu digo o que eu costumo dizer, né? O que importa é a gente entender como chega ali naquele ponto, né? Porque fórmula às vezes a gente esquece e o Enem não costuma cobrar fórmulas muito pouco dadas em sala de aula, né? Quando ele cobra, ele entrega a fórmula pra gente, certo? Agora vamos com a 12ª questão aqui. Ele diz aqui: a luminária de vidro representada a seguir foi obtida por meio de um corte esférico em sua superfície. Então ele tinha uma esfera e cortou bem aqui. A área total da esfera que gerou a luminária, ou seja, essa área aqui, é 400 pi centímetros quadrados. Enquanto a distância da lâmpada, colocada do centro da esfera, até a seção circular feita, seção circular essa daqui, na esfera corresponde a 8 centímetros. Então daqui para cá é 8 centímetros. Vou até colocar aqui. Qual a área da seção circular correspondente ao corte da esfera? Essa área que ele quer é essa bem aqui, ó. A área da seção circular. Seção circular é o corte, né? Um corte meio ali transversal. Então, quando ele diz área da seção, é sempre do corte, a área onde houve o corte, tá certo? Então, beleza, ele quer esse. Para isso a gente tem que saber, né, primeiramente, o raio dessa esfera. Então, ele diz que o raio da esfera é 400 pi centímetros quadrados. Então eu fiz aqui
Eu vou até fazer junto com vocês aqui. Então 400 π, que é a área da esfera, é igual a 4 π r ao quadrado. Corta esse π, corta com esse π. 400 dividido por 4 é 100. Então r ao quadrado é igual a 100. O r vai ser igual a 10 centímetros. Então, esse r é daqui para cá. Igual a 10 centímetros. Então, para saber a área da seção reta aqui, basta eu saber esse raiozinho aqui, né? Esse Rzinho. Que aí fica fácil, né? Porque nem precisaria nem usar Pitágoras aqui, né? Usando Pitágoras é 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais R ao quadrado. Mas aqui é um triângulo 3, 4, 5, né? Multiplicado por 2. Isso aqui é 5 vezes 2. Aqui é 4 vezes 2. E se aqui é 4, aqui é 5, aqui é o 3 vezes 2, que é 6. Né? O R vai ser 6 centímetros. Triângulo 3, 4, 5. Mas fazendo aqui só para provar para vocês, R ao quadrado igual a 10 ao quadrado menos 8 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é 100, menos 8 ao quadrado, que é 64. 100 menos 64, 36. R igual a raiz de 36, que é 6 centímetros. Certo? Pitágoras. Então, a área, essa áreazinha verde que eu coloquei aqui, a área da seção, que é o que ele quer, é π vezes Rzinho ao quadrado. Então, vai ficar π vezes 6 ao quadrado. A área vai ser igual a 36 π. Letra C. Certo? Tá escrito aqui. Uma dúvida, gente? Uma coisa que vocês queiram que eu veja novamente com vocês? Eu posso seguir. Eu vou seguir aqui então. Só um segundo, gente. Só um segundo, viu? Desculpa. Só vendo um negócio. Vamos seguir aqui, tá? A última questão. Graças a Deus dá tempo da gente fazer todas que pediram, né? Diz aqui: existe um jogo de tabuleiro que combina estratégia e sorte. Em uma jogada, dois adversários disputam um território, sendo um deles o atacante e o outro o defensor. O ataque
e a defesa são determinados pelo lançamento de dados honestos convencionais. Dado honesto é aquele que não é viciado, tá, gente? A chance de dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 é igual. Na jogada, o atacante utiliza 2 dados e o defensor somente 1. A defesa perde o território caso o resultado de algum dado lançado pelo ataque seja superior ao do dado lançado pela defesa. Então, o resultado de algum dado lançado pelo ataque seja superior ao dado lançado pela defesa. Muito importante a gente ver que é algum dado, tá? Não é a soma dos dois. Certo? Caso contrário, a defesa continua com seu território. Nessas condições, qual a probabilidade de o ataque conquistar o território? Tá certo. Primeiro vamos ver o seguinte, né? Para a defesa, tá tranquilo, né? Para a defesa tá tranquilo. É só um dado. A gente tem 6 opções pro dado. Já o ataque, ele joga 2 dados. Então, o número de combinações possíveis entre 2 dados é muito maior. Que no caso é 36, né? Porque eu tenho 6 do primeiro dado e 6 do segundo. Explicando, dá 36. Dado chamado D1 aqui e D2. Então, esse é o número de combinações possíveis entre os 2 dados. 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4, e assim sucessivamente, até o 6 e 6. Então, vamos fazer o seguinte. Porque depende da defesa, né? Então, a gente faz separado por cada dado que a defesa joga, tá? Por exemplo, a defesa chamada de D igual a 1. A defesa jogou o dado e o resultado deu 1. Qual é a probabilidade do ataque vencer, né? Eu vou chamar o ataque de A, tá? A igual a ataque. E D igual a defesa. Então, para o ataque, pro dado de defesa dar 1, a probabilidade de dar 1 é 1 em 6, né? A probabilidade da defesa dar 1. Isso aqui eu vou até escrever melhor aqui. É probabilidade da defesa igual a 1. É igual a 1 sexto. Aí o ataque vai jogar 2 vezes o dado. Só existe uma combinação possível do ataque não ganhar. É os 2 dados dar 1. Não é isso? Porque se qualquer outro dado dá acima de 1, tá de boa, né? Então, a probabilidade do ataque ser maior que D, né? Maior que a defesa, que é ganhar a partida, é 35 em 36. Por quê? Porque eu tenho 36 formas de ganhar, ou de jogar o dado. E só uma delas eu consigo perder, ou seja, não consigo ganhar, né, da defesa. Tenho 36 menos uma chance do dado. Dá 1, né? Os 2 dá 1. Então, essa probabilidade, né? Que é a probabilidade do A ganhar, né? A vencer. Vou chamar de novo aqui A maior que D.
é multiplicando 1/6 vezes... vou chamar aqui só de maior que 1, tá? Vezes 35 dividido por 36. Isso aqui dá 35 dividido por 216. Aí a segunda opção é para D igual a 2. Então a probabilidade do dado da defesa dar 2 é igual a 1 sobre 6. Ei, Matheus, repete só essa última parte. Por que tu multiplicou esse 1/6 por 35 1/6 sobre 35? é porque, É, é porque as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. A probabilidade do dado ser 1 é 1/6. E o ataque ser maior que 1 é 35 sobre 36. tá bom. Então os dois têm que ocorrer ao mesmo tempo. Então é isso e isso. Então I é multiplicação. Ou é soma. Né? Que é no caso que a gente vai somar todas essas possibilidades aqui depois. Né? Que já eu falo. Gente, probabilidade é difícil mesmo, tá? Então, seguinte. A probabilidade de A do ataque ser maior que D é igual a o número de resultados favoráveis, né? Que a gente fez aqui, né? O número de resultados favoráveis nesse primeiro caso foi 35. 35 resultados dos 36 são favoráveis. E agora, de ser maior que 2, qual é a probabilidade? Resultado favorável, nesse caso, fica 36 menos 2 elevado ao quadrado sobre 36. Esse 2 elevado ao quadrado fica muito mais interessante de mostrar com o gráfico da resolução. Então, eu vou pegar aqui o gráfico da resolução e mostrar para vocês, só para vocês entenderem melhor. Porque esse gráfico aqui, ó, é mais elucidativo. Ó. Nesse ponto, só diminuir aqui. Ó, se o dado, o D, for 2, né? Que é o que a gente está botando lá. Quais são os valores que ganham disso? São todos esses aqui, ó. Não é? Todos esses, ó. Tem o 3 aqui, 4 aqui, que é maior que 2. Aí 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, o 4, 5, 6. Todos têm números que são maiores que 2 em sua composição. Menos esses daqui, ó. Esses aqui perdem. Esses aqui não ganham da defesa. Da mesma forma que o anterior a gente fez, foi se desse 1, né, a defesa desse 1, todos esses aqui ganhariam. Ou seja, é 36, que é 6 vezes 6, ó. 6 vezes 6, que é tudo aqui, né? São 30, isso aqui tudo. Isso aqui tudo dá 36 números, né? Isso aí tudo.
menos apenas esse aqui, ó. Aí, pro segundo caso, que é se o caso, o D der 2, é 36, que é tudo, menos tudo isso aqui, ó. E são quantos? 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2. Tá certo? Ei, Matheus, me tira uma dúvida, por Oi. favor. Tipo Pode falar. assim, eu tava pensando assim, por exemplo, para para a defesa dar 2. Os outros têm que ser maior que 2, né? Então seria o 3, o 4, o 5 e o 6. Então eu teria 4 possibilidades dentre 6 para o primeiro e 4 dentre 6 para o segundo. Aí a minha Mas, conta fica dando 16 sobre 36. mas aí que tá, ó. É por isso que essa tabela aqui é muito importante. Não é os dois que precisam dar acima de 2. Basta um. Entendeu? Basta um. Se um Maria. der acima de 2, já ganha. Qualquer um. Dessa forma que tu tá fazendo, que é 4 vezes 4, tu tá achando todas essas formas aqui, ó, que dão maiores, que são maiores que o 2, né? Dão maiores que É, 2, eu entendi inevitavelmente. agora. Que é isso aqui, ó. Tu calculou isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são as 16 que tu calculou. Mas esses aqui vencem. Esses daqui vencem também. Entendeu? Que basta um, né? Basta um. Aí, Tá bom. tá entendendo? Então, Tô. esse raciocínio aqui, ó, do porquê que eu tô elevando ao quadrado ali, é que eu quero que vocês peguem a partir daqui. Eu tô elevando ao quadrado ali o 2, porque o número de números que vencem, né? Que é a defesa vence, é esse aqui, ó. Esses 4, que é 2 ao quadrado. Tá aqui 2, aqui 2. E vai seguir o raciocínio para todos os outros, ó. Se a defesa der 3, eu tenho as 36 formas, menos esse aqui tudinho, ó, que é 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Então vamos lá, para onde eu estava. Então, a probabilidade de A dar maior que D é isso aqui. Então é 36 menos 2 ao quadrado. E vai ficar 32 sobre 36. Então, eu tenho que multiplicar os dois, dá 1 sexto vezes 32 dividido por 36, que é 32 dividido por 216. Agora, para D igual a 3, a mesma forma. P de D igual a 3, que é igual a 1 sexto. E P de A maior que D, que é igual a 36 menos 3 ao quadrado dividido por 36, que é igual a 36 menos 9, que é, deixa eu fazer o cálculo aqui, 27 sobre 36. Então, se multiplicar os dois, dá 1 sexto vezes 27 dividido por 36, que é igual a 27 dividido por 216. Aí faz isso para tudo, ó, para D igual a 4, que aí P de D igual a 4 igual a 1 sexto, P de A maior que D igual a 36 menos 4 ao quadrado dividido por 36, que é igual a 20, que é 36 menos 16 dividido por 36, multiplicando dá 20 dividido por 216. Agora, para D igual a 5, P de D igual a 5 igual a 1 sexto, P de A maior que D igual a 36 menos 25, que é 5 ao quadrado, dividido por 36, que é igual a 9 dividido por 36, que é igual a 9 dividido por 216. E agora para o D igual a 6, que é a última, graças a Deus. P de D igual a 6 igual a 1 sexto.
P de A maior que D é igual a 36 menos 6 ao quadrado, que é 36, que é 0, né? Sobre 36, que é 0. Então, 1/6 vezes 0 é 0. Então, a defesa, para a defesa, né? Como a gente tinha dito aqui, que I multiplica e ou soma. Então, ou dá D igual a 1, ou dá D igual a 2, ou D igual a 3, ou D igual a 4, ou D igual a 5, ou D igual a 6, né? Então, eu tenho que somar todas as probabilidades aqui que eu achei. Então, eu vou somar 35 mais 32, 35 sobre 216, mais 32 dividido por 216, mais 27 por 216, mais 20 por 216, mais 9 dividido por 16, mais 0. Isso tudo de cabeça. Isso aqui não é 9 não, né? Foi mal, gente. Isso aqui é 11. Não é doido. Isso aqui de cabeça dá 125 por 216. Certo? Que é a letra D. Bom, essa questão aqui bem complicadinha, né? O raciocínio dela. Que é trabalhosa, né? Então, mas é isso, tá, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida? Queira falar aí? Se não,